Vamos lá, meu povo. Vocês pediram e cá estou eu para falar da Bundesliga, tirando que ninguém pediu absolutamente coisa nenhuma. Eu tô aqui porque eu quero simplesmente falar da Bundesliga para vocês. Vou falar um pouco de como funcionou na temporada passada, como que é a receita dos clubes da Bundesliga e a receita da própria Bundesliga, como é que ela se mantém, como é que os clubes se mantêm, e um pouco também dos reforços e das saídas. Reforços dos times da Liga dos Campeões, do Bayern de Munique, do Dortmund, do Leverkusen, do Eintracht Frankfurt e também dos jogadores que saíram. Quando eu fizer o último vídeo, que vai ser de La Liga, acho que os vídeos de Premier League e de La Liga vão sair na semana que vem, mas acho que em algum momento vale fazer uma recapitulação de todos para mostrar como que existe uma muito flagrante saída de talento das principais ligas europeias ou em direção a outros mercados tipo Arábia Saudita ou em direção à Premier League. E de resto, poucos clubes se mantêm. Isso aqui, no final das contas, vai virar um grande estudo sobre como cada liga está funcionando individualmente e, no final das contas, como que, no geral, a gente tem um panorama muito parecido. Isso aqui vai passar pela Bundesliga quando a gente falar de entradas e saídas. Antes disso, eu quero deixar para vocês uma dica da Socios.com. Já falei com vocês aqui algumas vezes das criptomoedas dos clubes. São vários e vários, está aqui na tela para vocês verem. Clubes que estão associados, que são parceiros da Socios.com, para vocês investirem não como uma forma de investimento econômico, mas para vocês investirem no clube que vocês gostam, no clube que vocês torcem, para vocês fazerem parte e ainda trocarem por mais do que prêmios, por experiências que você tem direito. Vários e vários clubes oferecem experiências muito legais para os seus torcedores, para quem possui as suas criptomoedas, as suas fan tokens, como a gente chama. Então é uma muito boa para vocês aproveitarem. Eu falei aqui recentemente de uma promoção bem legal que o Flamengo fez, de camisas autografadas, de experiência de dia de jogo em camarote. No Barcelona você ajuda a escolher também coisas de dia a dia dos jogadores, no Paris Saint-Germain a mesma coisa. Enfim, vale a pena você dar uma checada, tem aqui link na descrição do vídeo, para vocês verem o clube que vocês torcem, o clube que vocês gostam, o clube que vocês simpatizam, o que eles te oferecem em contrapartida, o que você pode fazer para participar, além de ter os seus fan tokens, de fazer parte, de fato, de se sentir parte do dia a dia do seu clube. É uma parceria oficial da Socios.com com mais de 70 clubes, mundo afora, muitos clubes do futebol brasileiro, inclusive. Gente, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a temporada passada da Bundesliga, a maior média de público das principais ligas europeias, das ligas grandes da Europa, 3,14 gols em média por jogo. Isso tem muito a ver com a forma dos times jogarem. Primeiro que são times sempre ofensivos, o futebol alemão é um futebol ofensivo, de primeiro pensar em atacar e depois se fechar lá atrás. Os times não ficam confortáveis na defesa, são times que querem atacar. Defesas normalmente muito altas, sistemas defensivos que não são a prioridade é montar bons ataques. Então isso ajuda a explicar uma média de gols tão alta como da Bundesliga 3,14. Isso aqui também gera algumas armadilhas de jogadores que fazem muitos gols na Bundesliga. A gente vai ver jogadores com média de gols altíssimas e que depois chegam em outros mercados e que não conseguem fazer tantos gols assim. Acho que o Jovic é uma prova disso, o Timo Werner em algum momento também, de jogadores que vão muito bem neste contexto de futebol alemão, de um futebol com muitos espaços, especialmente para correr, são defesas muito avançadas, é um jeito de jogar, e a gente vê técnicos alemães por aí, o Hans Flick, por exemplo, de colocar defesas muito avançadas, e aí jogadores de explosão aproveitam isso muito bem. O Chesco foi o último desses, né, que aproveitou isso muito bem no Leipzig, e vamos ver se ele vai ter a mesma sorte no Manchester United. É considerado uma liga para desenvolver jogadores. Eu já fui algumas vezes à Alemanha a convite da Bundesliga, e aí você conhece os clubes desde dentro, você conversa com diretores dos clubes, e eles falam que os clubes na Alemanha jogam vários campeonatos diferentes, que o Bayern de Munique joga quase que um campeonato à parte para ser campeão, mas que quando o Leipzig ou o Leverkusen entra no campeonato, eles sabem muito bem que a briga deles é para ficar entre os quatro. Quem sabe vai que acontece alguma coisa para ser campeão, mas que a obrigação não é brigar pelo título. E a mesma coisa, o Arminia Bielefeld vai brigar contra o rebaixamento, e os times pequenos, o Hannover vai brigar contra o rebaixamento, sei lá, que cada um sabe qual campeonato que disputa. E muitas vezes o que todos têm em comum é jogadores jovens, desenvolver jogadores, que esses caras vão bem, vender para outras ligas, pegar esse dinheiro, contratar mais jovens, desenvolver esses jovens, vender para outras ligas. É o objetivo da Bundesliga para se autossustentar.
desenvolver e vender jogadores. É uma liga que, desde dentro, ela mesma, de dentro para fora, ela se coloca como uma liga vendedora. Só que se a gente vai ver a média de idade da liga alemã, não é tão baixa assim. A segunda maior média de idade das 5 principais ligas, tem uma média de 27 anos, Espanha, depois a Alemanha, Inglaterra, Itália e França, as maiores médias de idade. A Espanha tem a maior média de idade e a França a menor média de idade entre as 5 principais ligas europeias. Mais da metade dos jogadores é estrangeira, então assim, são muitos jogadores que não são alemães disputando a liga, 52%. Só 6 clubes dos 18 da primeira divisão têm mais alemães do que estrangeiros no elenco. 1/3 tem mais alemães e 2/3 do campeonato tem mais estrangeiros do que alemães no elenco profissional. É a liga mais fiel, entre aspas, porque o que é a fidelidade nos dias de hoje, não é mesmo? Entre as 50 ligas analisadas pelo CIES, que é um centro de estatística e observação, em média, cada jogador fica em um clube 35 meses na Bundesliga. São 3 anos, basicamente, né? Eu já tinha falado aqui sobre a Itália e a França, que são mais ou menos 22 meses, que são basicamente 2 anos. E na Alemanha são 35 meses, ou seja, 3 anos que os jogadores ficam em média. Eles ficam em média 1 ano a mais num time alemão do que em um time da Itália ou da França. O Bayern de Munique é o clube da vida da maioria dos jogadores. Lá é onde tem a segunda maior fidelidade da Europa, ou a segunda maior fidelidade desses 50 clubes analisados pelo CIES, dessas 50 ligas, são 792 clubes analisados pelo CIES. Os jogadores ficam em média no Bayern de Munique 55 meses, o que dá 4 anos e meio. Cada jogador que chega no Bayern de Munique normalmente fica 4 anos e meio. Isso daqui é um pouco porque depois que você está no Bayern de Munique, caso você tenha vencido a barreira de se adaptar, de conseguir ficar, porque para muito jogador não é fácil, e talvez por isso a gente veja, por exemplo, poucos sul-americanos no Bayern de Munique, porque é um feudo ali muito em torno de contratar jogadores do próprio futebol alemão e que são poucos os que entram ali e que acabam ficando que não sejam alemães ou da casa. Uma vez vencida essa barreira, você vai sair do Bayern para quê? Né? Você está num dos maiores clubes do mundo, que paga bons salários, sempre muito competitivo, não tem muito por que sair de determinados clubes uma vez que você está nele. Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool. Uma vez que você está nesses clubes, não tem muito motivo para sair e por isso os jogadores ficam tanto tempo no Bayern. Para vocês terem ideia, é a segunda maior fidelidade desses clubes analisados pelo CIES, dos 792, só perde para o Atlético de Bilbao, que tem toda a relação com o País Basco, que são só jogadores bascos que jogam por ali, só jogadores da casa, basicamente e tal. Então, é realmente uma relação do Bayern de Munique com seus jogadores de muito pertencimento, muitos deles alemães, embora o Bayern de Munique, eu falei aqui desses 6 clubes dos 18 que tem mais alemães do que estrangeiros, o Bayern de Munique tem hoje muitos estrangeiros, mas ainda assim uma taxa e uma média de fidelidade muito grande. Falando das receitas do campeonato, 1 bilhão 350 milhões de euros por temporada de receita de direitos de transmissão, sendo que 1,1 bilhão para o mercado interno. É a maior disparidade, tá, que a gente tem de venda de direitos para mercado interno e para mercado externo, para mercado internacional. Ou seja, dentro da Alemanha, que cada torcedor entende o papel do seu clube, os torcedores gostam de futebol, os torcedores consomem futebol e existe um poder aquisitivo alto na Alemanha, ali dentro os direitos de transmissão são bem vendidos, porque Sky Sports, DAZN, quem transmite, consegue ter retorno, então consegue vender muito bem esses direitos. Mas não é uma liga atrativa internacionalmente, externamente. Por isso, consegue aqui cerca de 250 milhões de euros de direitos internacionais, boa parte é de direitos nacionais. A Premier League, por exemplo, ainda vou fazer o estudo detalhado, mas se eu não estou enganado, ganha mais dinheiro com direitos internacionais do que nacionais. E olha que os direitos internos da Premier League já são muito altos, porque é uma liga que se vende muito para fora, coisa que a Bundesliga não faz. A gente pode ver no Brasil, né, que normalmente os jogos do Bayern de Munique têm audiência, têm interesse, e os outros nem tanto. Então é uma liga de mercado interno, mas é uma liga muito forte de mercado interno, diferentemente da França, por exemplo, que paga muito menos, quase a metade do Bayern de Munique, nos direitos internos. Bayern de Munique teve a maior receita, como sempre, 850 milhões de euros na temporada passada. O Football Money League, que é um estudo da Deloitte,
que é uma empresa de consultoria muito importante, é chamada uma das Big Four, né? Uma das 4 grandes empresas de consultoria do mundo, traz que a receita do Bayern de Munique foi de 765 milhões de euros. Tem uma diferença de quase 100 milhões de euros para que o próprio Bayern anunciou de 850 milhões. Porque não considera a venda de jogadores e outras atividades do clube. Por exemplo, o basquete do Bayern de Munique rende 30 milhões de euros por ano. Consegue uma receita, o basquete, de 30 milhões de euros. É muita, muita coisa, tá? 30 milhões de euros passa de 200 milhões de reais. É mais do que muitos times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, se somar tudo do Bayern de Munique, venda de jogadores e outras seções, a gente chega na casa de 850 milhões de euros e o Bayern anuncia que para esse ano vai passar da casa de 1 bilhão de euros, coisa que o Real Madrid já fez recentemente, e o Bayern de Munique também pode vencer essa receita. O Borussia Dortmund teve receita de 513 milhões de euros, é uma receita que 300 milhões de euros menor do que do Bayern de Munique, isso a cada ano. Se cada ano você ganha 300 milhões de euros menos do que o Bayern, gera esse abismo que faz o Bayern de Munique ganhar 11 Bundesligas consecutivas, como tinha conseguido antes do Leverkusen ganhar essa temporada. E se a gente desce do Borussia Dortmund um degrau mais, o Leverkusen, na temporada 23-24, ganhou 350 milhões de euros, que é quase um terço do Bayern de Munique. Gente, não dá para competir se você todos os anos ganha um terço de dinheiro ou 300 milhões de euros menos do que o seu rival. Se um ano você ganha menos do que isso, já gera uma disparidade muito grande. Se todos os anos você ganha tanto menos, é impossível de competir e é normal e obrigação que aquele clube que ganha tanto dinheiro, que ele vença o campeonato. Como é na França, como é na Alemanha, como é na Espanha, por exemplo, que Barcelona, Real Madrid, depois o Atlético que dominem a Liga. Não é mais do que obrigação deles, não é bom para a Liga, gera uma disparidade grande, uma falta de competitividade, os clubes começam a ter outros objetivos no campeonato. Enfim, gera superclubes, o que enfraquece as ligas e aumenta as superligas, as ligas dos campeões e esses torneios, e os enfrentamentos só ficam bons de assistir do Bayern de Munique quando são contra times mais ou menos do mesmo padrão, do mesmo patamar, o que não está no país dele. Então o que a gente está vendo de movimento hoje do futebol europeu passa muito por esses clubes gerando uma distância muito grande dentro do seu país e só achando pares dentro de times de outras ligas, o que gera o interesse grande pela Liga dos Campeões e pelos confrontos de Liga dos Campeões, especialmente no mata-mata, e o desinteresse por tantas e tantas e tantas rodadas, que é mais ou menos mais do mesmo, vão acabar ganhando, vão ganhar de qualquer jeito, jogando bem ou jogando mal, contra times inferiores. E o que gera, outra coisa que eu já falei aqui para vocês, que é a capacidade de clubes brasileiros, eu imagino, competir em campeonatos assim. Não contra o Bayern. Acho que não dá para o Flamengo competir com o Bayern de Munique no longo prazo, num torneio de 34 rodadas. Mas que dá para o Flamengo competir eventualmente com o Borussia Dortmund, que ainda tem uma receita que é 2 vezes mais que a do Flamengo, ou com o Bayer Leverkusen, ou com o Flamengo, ou com o Palmeiras, com um clube importante do futebol brasileiro, eu acho que sim, é possível. Porque existe a Bundesliga, que a gente acha que todo mundo ganha muito dinheiro, mas que quando a gente vai ver aqui, quem ganha muito dinheiro é o Bayern, e que depois tem escadas com degraus muito grandes entre eles para os outros clubes. Investimento. Terceira liga que mais investiu até aqui, dia 14 de agosto, na janela de transferências, a Premier League e a Série A italiana, primeira e segunda, respectivamente. 602 milhões de euros até aqui gastou a Bundesliga em contratações. E a terceira liga que mais vendeu também, 730 milhões de euros em venda de jogadores. Existe um lucro de 127 milhões de euros, só que é um lucro ruim. Dá pra gente entender se 127 milhões de euros, mais do que como lucro, como perda de talento. A Bundesliga perdeu 127 milhões de euros em talento, de jogadores que foram vendidos e saíram, e de jogadores que não chegaram para repor essas saídas aqui de 730 milhões de euros, que geram um saldo negativo de 127 milhões. As principais negociações, as principais compras do futebol alemão. Primeiro, Luiz Dias, foi do Liverpool para o Bayern por 70 milhões de euros. Depois vem o Tillmann, que foi do PSV para o Leverkusen por 35. Pelo mesmo valor, o Quansah saiu do Liverpool também para o Leverkusen. O Job Bellingham saiu do Sunderland para o Dortmund por 30. Depois vem o Burkhardt, que saiu do Mainz para o Eintracht Frankfurt por 21. O mesmo valor do Hitsu Doan do Freiburg para o Frankfurt, 21 milhões de euros.
O Vermeeren saiu do Atlético de Madrid para o Leipzig por 20. Também por 20 tem o Ian Couto, que é definitivamente comprado pelo Borussia Dortmund, estava em empréstimo. E o Diomandé, que sai do Leganés para o Leipzig também por 20 milhões de euros. A 10ª principal transferência do Bakayoko, que sai do PSV. O futebol holandês nessa temporada teve muitas negociações de gente saindo. O Bakayoko sai do PSV para o Leipzig por 18 milhões de euros. Essas 10 principais compras do futebol alemão essa temporada. As 10 principais vendas do futebol alemão que a gente viu até aqui: Florian Wirtz, principal transferência do mercado até aqui, vai para o Liverpool por 125 milhões. Ekitike, também para o Liverpool, sai do Eintracht Frankfurt por 80. O Benjamin Sesko vai para o Manchester United por 76. O Byron Gittens vai para o Chelsea por 56. Frimpong sai do Leverkusen para o Liverpool por 40. Mathys Tel, já estava emprestado, agora uma venda definitiva, vai para o Tottenham por 35. As 6 principais vendas do futebol alemão são para a Inglaterra. Já dá mais ou menos um spoiler do que a gente vai ver quando eu falar aqui da Premier League, que os clubes da Premier League têm capacidade de tirar talentos das outras ligas, e aqui a gente vê isso muito bem desenhado, é gráfico que a gente está vendo aqui, que 6 das principais vendas são para o futebol inglês. Aí depois a gente tem o Enzo Miliot, que sai do Stuttgart para o Al-Ahly, 28 milhões. Tem 2 transferências internas aqui, que eu já falei na outra linha, né, sobre compras, mas agora eu falo sobre vendas, que é o Bukart, que sai do Mainz para o Frankfurt, e do Hitsu Doan, que sai do Freiburg para o Frankfurt também. E a 10ª venda é o Kosu Anu, que sai do Leverkusen para a Atalanta, já estava emprestado na última temporada, e agora a Atalanta definitivamente faz a opção obrigatória de compra para comprar o zagueiro que era do Leverkusen. Falando dos clubes, como é que eles se reforçaram a perda de jogadores? O Bayern de Munique. Chegou o Luiz Dias e o Jonathan Tah. O Jonathan Tah chegou de graça, além de tudo, para o Bayern de Munique, que perdeu muita gente. Saiu Thomas Müller, Leroy Sané, Coman, Eric Dyer, o João Palhinha e o Mathys Tel. Muita gente aqui saindo, Müller, Leroy Sané, Coman, aliviando folha de pagamento do Bayern de Munique. O Bayern agradece a saída desses jogadores. Hoje confirmou a saída do Coman, né, por 55 milhões de euros. Quando eu fiz o estudo aqui, acho que ainda era antes de ser oficial, então por isso ele não entrou na conta. O Leverkusen perdeu muita gente. Antes disso, chegou o Tillman, o Quansah, o Meza, um volante, o Flecken, que é um goleiro, e o Goku, um atacante. As contratações até aqui do Leverkusen: saiu o Xabi Alonso, técnico, chegou também o Peter Bosz para ser o treinador. Peter Bosz não, o que era do Ajax, depois do Manchester United, Erik ten Hag. O Peter Bosz já foi técnico do Leverkusen, mas chegou o Erik ten Hag, também é careca assim como o Peter Bosz. Mas saiu o Xabi Alonso, saiu o Wirtz, saiu o Frimpong, saiu o Xhaka, que vai para o futebol inglês, saiu o Jonathan Tah e saiu o Radrek, goleiro também do Leverkusen. Borussia Dortmund, chegou o Joe Bellingham, o Ian Couto e o Svensson. O Ian Couto e o Svensson já estavam, né? Eles foram simplesmente comprados definitivamente nessa temporada. O Dortmund teve um problema para contratar, que foi a reforma da cozinha do seu estádio. Custou 11 milhões de euros e tirou um pouco o poder de contratação do time. Saiu o Byron Gittens, o Moukoko, que já estava fora e agora foi vendido ao Copenhagen. O Koulibaly, não é aquele que era do Napoli, é um outro Koulibaly. E também saiu o Chukwuemeka, que volta para o Chelsea, estava emprestado e é um bom jogador de meio campo e volta para o clube inglês. O Leipzig, chegou o Vermeeren, chegou o Diomandé, um ponta que estava aqui no Leganés, 20 milhões de euros. Chegou o Bakayoko, um jogador também atacante do PSV, 18 milhões de euros. O Banzuzi, que é um meia que estava no Leuven da Bélgica. E o Maximovic, que é um volante do Estrela Vermelha. Curioso, eu sempre acho muito curioso ver as contratações do grupo Red Bull, porque são jogadores que são muito lado B, um ponta do Leganés rebaixado, um meia do Estrela Vermelha, um meia do Leuven da Bélgica, e que daqui a pouco esses jogadores vão reforçar times importantes. Saíram o Sesko, o Poulsen, fez história, o jogador com mais partidas na história do Leipzig, o Blaswich, goleiro, e também saiu o Ilaix Moriba, que já estava fora, e acabou que o Celta comprou ele definitivamente. O Eintracht Frankfurt, que vai jogar a Liga dos Campeões, chegou o Bukart, que eu já falei aqui, veio do Mainz, fez 18 gols na Bundesliga, hein? Jogador de 18 gols, e que está trocando mais pelo Frankfurt. E o Doan,
atacante japonês que saiu do Freiburg com 18 participações em gols na Bundesliga, 10 gols e 8 assistências. Saiu o Ekitike, que tinha menos gols do que o Bucart, 15 gols na Bundesliga fez o Ekitike, ainda deu 8 assistências. Saiu Tuta, um zagueiro brasileiro que fez base no São Paulo, foi para o futebol do Oriente Médio. E saiu Marmouche, já no meio da temporada. Saíram 2 atacantes importantes, né? Marmouche e Ekitike do Frankfurt, por isso as chegadas do Doan e também do Bucart para tentar repetir a fórmula na temporada que vem na Liga dos Campeões. É isso daqui de informações da Bundesliga, meu povo, e durante aqui também eu fui fazendo um pouco de análise e de opinião. É lógico que o Bayern de Munique deve reinar outra vez absoluto, o Leipzig nem em competições europeias tá, né? Foi 7º lugar. Mas o Leverkusen que a gente viu há 2 anos não existe mais, saiu basicamente o técnico, que era o grande arquiteto, e boa parte dos jogadores. O Borussia Dortmund sempre tem dificuldade de repor também as saídas importantes que tem. Essa temporada nem teve tantas saídas importantes assim, mas também as chegadas são discretas. Vai ser legal ver o desenvolvimento do Job Bellingham. E de resto é difícil imaginar que Stuttgart, que Frankfurt, que qualquer outro clube possa competir com o Bayern de Munique e que ele normalmente e muito naturalmente deve ganhar de novo a Bundesliga. Tem, assim como eu disse, como o Paris Saint-Germain, pouco mérito. O Bayern de Munique tem, pelo que a gente vê aqui, de diferença econômica a cada ano para os seus adversários, a obrigação de ganhar o campeonato alemão, e qualquer coisa que não seja ganhar é demérito do Bayern de Munique. Ele tem a obrigação. Pelo quanto a quantidade de dinheiro que ele ganha, não é que ele ganha um pouquinho mais de dinheiro do que os outros e que tem ano que sim, tem ano que não. Ele nem precisa vender jogadores para ganhar essa quantidade de dinheiro, né? Para a gente ver que o Dortmund, para ganhar os 500 milhões que ganha, ele precisa vender todo ano jogadores. O Bayern nem precisa disso. Para ter a quantidade de dinheiro que ele tem, então ele tem a obrigação de ganhar, o que faz ter pouco mérito para ganhar o campeonato como vence, e depois disso ele precisa de mais, precisa de campeonato europeu, desenvolvimento na Champions, para a gente considerar que seja uma boa temporada ou não do Bayern de Munique. Tá falado, meu povo? Amanhã eu vou responder perguntas de vocês. Não garanto que eu consiga fazer nesse final de semana ainda vídeos de Premier League e de Campeonato Espanhol, mas eu agradeço muito se você chegou até aqui depois de mais de 20 minutos. Se puder dar um like e se inscrever no canal depois desse estudozinho de Bundesliga. Um beijo pra vocês, meu povo. Vai curtir o final de semana e até a próxima, hein? Tchau, tchau.